Bom a todos, bom retorno aqui aos nossos encontros, né, sobre a passagem das simetrias à supersimetria. Hoje nós estamos fazendo a parte 3, que é a finalização desse ciclo nosso de 3 encontros. E, finalmente, nós estamos chegando na supersimetria. Como eu tenho colocado, né, desde a primeira palestra, né, a parte 1, depois coloquei na parte 2, que foi feita ontem, é bom lembrar que nós estamos tentando trazer a supersimetria de uma forma um pouco independente do modelo padrão, dos problemas do modelo padrão. Ela vai entrar nessa necessidade de se consertar ou de se aliviar algumas tensões do modelo padrão, sim, mas essa não foi a real motivação para a chegada da supersimetria, como nós vamos ver logo a seguir. Então, eu coloco em termos assim bem populares que a supersimetria ela funciona como se fosse a raiz quadrada da relatividade. A supersimetria global ela funciona como se fosse a raiz quadrada da relatividade restrita. E a supersimetria local, que é a supergravidade, é como se fosse a raiz quadrada da relatividade geral. Em que sentido? No sentido de que duas transformações de supersimetria podem se compor para gerar as transformações de Lorentz da relatividade, como também se compor para gerar as transformações do grupo de Poincaré, também da relatividade. Agora, duas supersimetrias locais, elas também podem se compor para gerar as transformações gerais de coordenadas da relatividade geral. Então, é nesse sentido que eu estou tentando dizer que, por trás da relatividade restrita, existe uma supersimetria global, que é uma supersimetria gerada ou induzida por parâmetros que não têm dependência espaço-temporal. E por trás da relatividade geral, nós temos uma supersimetria local, que é a supergravidade. Então, nesse sentido, como nós temos muita confiança, né, nos testes de validade, seja da relatividade restrita que da relatividade geral, apesar de que a relatividade geral vem sendo sempre cada vez mais testada nas grandes observações astrofísicas e cosmológicas, mas nós temos um limite muito amplo de validade da relatividade geral. E por trás dela nós temos uma supergravidade. Então, a supersimetria, como nós vamos tentar colocar aqui, ela vem na direção de uma nova concepção de espaço-tempo. Nós não estamos ainda falando de partículas, nem estamos falando de modelo padrão. Nós estamos falando num conhecimento que nós vamos apurando do espaço-tempo e das isometrias, ou seja, das simetrias, né, associadas, né, aos grupos que deixam as métricas desses espaços-tempo invariantes. Então, por trás da supersimetria, nós temos motivações de naturezas distintas. Motivações de natureza puramente matemática. Sim, compreender o que a gente chama de um grading, uma graduação, tá? Por exemplo, da álgebra de Lie, do grupo de Lorentz ou do grupo de Poincaré. Nós temos motivações fenomenológicas, como o próprio modelo padrão já indica, e também experimentos, né? Motivações experimentais para testar essa simetria em diferentes áreas da física, não só na física de partículas e na física de altas energias, mas na própria matéria condensada, física de matéria condensada, na física de lasers, na física nuclear. Então, nós temos motivações matemáticas, fenomenológicas e experimentais para testar, para buscar essa supersimetria. Será que a supersimetria se revela pelo aparecimento de novas partículas? Que é a grande questão do momento. As partículas supersimétricas previstas vão aparecer nos experimentos do LHC, por exemplo, né? Ou a supersimetria poderia se revelar através de efeitos novos, que não necessariamente partículas. E nós temos experiências nesse sentido, por exemplo, com a simetria conforme. A simetria conforme, ela nos dá, por exemplo, a invariância sob dilatação que nós observamos nos experimentos de altas energias. Mas a simetria conforme não nos gera novas partículas. Ela é uma extensão do grupo de Poincaré, sim, mas ela não gera novas partículas. A supersimetria pode gerar novas partículas. Então, a pergunta é, será que a supersimetria necessariamente se revelaria simplesmente por alguns novos efeitos observados, por exemplo, né, padrões de comportamento com seções de choque, padrões de comportamento
com propriedades, né, de sistemas a altas energias, ou também por novas partículas que apareceriam no espectro. E depois, por que novas partículas podem surgir a partir da supersimetria? O que é que a supersimetria tem que pode levar à previsão de novas partículas, que a simetria conforme não tem e que, portanto, não leva à previsão de novas partículas? Porque nós vamos ver agora que o contexto em que a supersimetria surge, que é o contexto de surgimento do modelo padrão, mas o que está dominando vamos dizer assim, a atividade, né, em busca da supersimetria, nesse momento inicial, que é 1971, 72, mais do que o modelo padrão, é a compreensão da simetria conforme do espaço-tempo. E depois também uma outra grande questão relacionada à supersimetria, e que ainda não é uma questão esclarecida, é uma questão ainda bastante, até especulativa, né? É uma questão um pouco debatida e com visões, às vezes, até contraditórias, que é o problema da quebra da supersimetria. O mundo real que nós observamos hoje, né, não é supersimétrico. Como diz a Maximandro, o mundo real ele tem as suas diversidades, as suas multiplicidades, mas por trás do mundo real pode ser que haja algum tipo de uma simetria unificadora. Então, o que nós esperamos é que o universo primordial tenha sido supersimétrico, mas a supersimetria foi quebrada, e aí o que nós vemos hoje são, vamos dizer assim, os resíduos de uma supersimetria. E aí o grande problema é como conectar os resíduos da supersimetria, que é a quebra da supersimetria, com a supersimetria original exata do mundo primordial. E depois, em que escalas, né, vamos buscar a supersimetria? Então, supersimetria em um nível mais fundamental. Aqui nós estamos falando de nível subatômico, subnuclear. Então, escala das partículas fundamentais, das partículas que nós concebemos como elementares nos dias de hoje. Supersimetria em um nível um pouco menos fundamental, num nível mais efetivo, por exemplo, na escala nuclear e na escala atômica, né? Nós estamos agora somando efeitos de uma física mais fundamental, estamos tendo uma teoria mais, vamos dizer assim, mais efetiva, né? Que não leva em conta todos os detalhes microscópicos, mas que pode apresentar supersimetria. Supersimetria nos materiais topológicos, né, como, por exemplo, eu colocaria até de uma forma diferente, supersimetria em materializações de natureza topológica. Aqui nós estamos falando ainda de uma física mais fundamental, mas que não são partículas realmente elementares. Nós estamos falando de estruturas topológicas que podem se formar em termos de campos fundamentais, no modelo padrão, como, por exemplo, monopolos eletrofracos, os esfalerons também ligados à interação eletrofraca, por exemplo, os solitons e os instantons ligados às interações nucleares fortes. Então, existem materializações de campos fundamentais e o que nós chamamos, então, materializações topológicas que podem revelar vamos dizer assim, um aspecto da supersimetria. E também a supersimetria realizada de forma emergente, como vem acontecendo em alguns materiais que vêm sendo estudados. Materiais topológicos, materiais tipo Dirac, né, com relações de dispersão lineares, materiais do tipo semimetais de Weyl, semimetais de Dirac, isolantes topológicos. E a supersimetria numa versão, vamos dizer, mais tecnológica, ligada a dispositivos formados a partir da conjunção de vários lasers. Então, existem várias escalas da física, né? Várias escalas, vários domínios da natureza, onde a gente pode identificar a supersimetria. Então, o objetivo dessa discussão, que é a parte 3, né, desse nosso caminhar, né, das simetrias à supersimetria, seria sobretudo localizar os estudantes mais jovens, né, os mais iniciantes, porque muitas vezes se ouve falar muito na supersimetria, como sendo necessariamente testada no LHC, como sendo identificada ou sendo cacifada apenas pela existência de partículas supersimétricas, e que não é verdade. Acho importante, do ponto de vista até epistemológico, a gente compreender o contexto em que uma nova ideia entra na física, o contexto em que uma teoria é estabelecida, ou que um grande modelo, um novo modelo é estabelecido, compreender quais eram os debates da época que sustentaram
ou até mesmo que estimularam o aparecimento de uma nova teoria, de um novo modelo. Nós vamos ver isso com a supersimetria. A supersimetria surge em que momento? No auge de quê? Né? Depois, as fases em que a teoria se desenvolve, nós estamos falando de uma supersimetria que se inicia em 1971, e nós estamos chegando agora em 2023, 52 anos. Quais são as fases pelas quais essa visão de física passou? Então, ela vai passando de uma fase, às vezes, mais empírica, pode ir para uma fase mais teórica, depois para uma fase mais fenomenológica, mais experimental. Então, tem várias fases, né? Aqui uma teoria ou um novo modelo da física, ele vai passar. E os tópicos que vão sendo discutidos à medida que a teoria ou que o modelo vai avançando. Também é importante porque a supersimetria ela pode constituir uma extensão de um novo caminho para além da física do modelo padrão da física de partículas elementares. E também ser estendida a áreas que não sejam simplesmente a área da física de partículas elementares, como nós falamos, por exemplo, física nuclear, física de lasers, física de matéria condensada. E a pergunta é, se a supersimetria não for revelada no LHC, por exemplo, no Atlas e no CMS, a partir da não constatação de partículas supersimétricas, qual é o destino da supersimetria se as partículas de supersimetria não aparecerem? Então, o contexto em que surge a supersimetria é exatamente esse contexto muito denso de resultados experimentais, de novas ideias, de construção de novas teorias, que é o final dos anos 60 e o início dos anos 70. E a supersimetria ela vai emergir como uma extensão da simetria de Poincare. A simetria de Poincare é fundamental para a constituição, né, para a nossa compreensão das partículas elementares, para a nossa compreensão da teoria quântica de campos e da própria física de partículas. Então, o final dos anos 60, ele já vem abandonando a descrição das partículas pela teoria da matriz S e pela teoria do bootstrap, que foi o que dominou a física de partículas nos meados dos anos 60. Depois, final dos anos 60, como nós falamos, a partir de 68, com os experimentos de Deep Inelastic Scattering do SLAC, entra a liberdade assintótica em ação. E a liberdade assintótica ela catalisa uma série de discussões e acaba sendo descoberta via teorias de Yang-Mills. Depois, uma intensíssima atividade em torno da simetria conforme. Por quê? Porque a simetria conforme ela contém a simetria por dilatação, a simetria por invariância de escala. E a invariância de escala, ela emerge claramente dos experimentos do SLAC, de Deep Inelastic Scattering. Então, a simetria conforme, ela ganha um status por causa da invariância por dilatações, que é a invariância de escala, a partir do Deep Inelastic Scattering do SLAC. Depois nós temos a revolução do charme, a Revolução de Novembro de 1974, com o aparecimento do charme. É um contexto importante também em que a supersimetria surge, apesar de que o charme não tem uma ligação direta com a supersimetria, mas está aparecendo uma nova qualidade de matéria, uma nova qualidade da matéria nuclear, que é o charme. Além do espinho isotópico, além da estranheza, agora aparece o charme. Outro assunto importante que está ligado à gênese da supersimetria, que faz parte desse ambiente, né, da física internacional, a renormalização das teorias de Yang-Mills, que, estabelecidas em 1954, a renormalização delas, a renormalizabilidade fica estabelecida a partir de 72, 73, que é quando a supersimetria está surgindo também. E o modelo padrão, que vem se consolidando, como nós falamos no encontro anterior, a partir aqui de 1974, né, nos trabalhos 73, 74, nos trabalhos de Miami e Leópolis, né, que vão congregando toda a física que estava sendo desenvolvida para as interações nucleares fortes, a QCD, e da teoria eletrofraca, e conjuga, né, todas essas físicas num modelo único, que é o modelo padrão, que vai nos mostrar por que interações aparentemente tão distintas no nosso mundo, elas têm uma origem em comum. Então, esse é um momento importante, né, que a supersimetria surge. Então, tem muita coisa. Então, eu estou colocando aqui nesse slide, né, vamos dizer assim, o panorama
bem efervescente da física experimental, da física teórica, da fenomenologia de partículas e campos no final dos anos 60 e início dos anos 70. E aí o que eu vou querer colocar para vocês, a gente vai ver que a supersimetria ela vai sair muito ligada à simetria conforme, que é a simetria que envolve a simetria de Lorentz, as transformações de Lorentz da relatividade especial. Depois, ela é alargada para o grupo de Poincaré. Do grupo de Poincaré, que envolve as rotações espaço-temporais e as translações espaço-temporais, nós vamos para o grupo de Weyl, que envolve as transformações de escala. Então, nós temos translações espaço-temporais, rotações espaço-temporais, grupo de Poincaré. Acrescentam-se as transformações de escala, ou a simetria de escala, grupo de Weyl, 11 parâmetros. E aí nós chegamos à extensão máxima do grupo de Poincaré, no sentido de extensão máxima que deixa a estrutura de cones de luz do espaço-tempo invariante. Então, toda a estrutura de cones de luz do espaço-tempo de Minkowski é invariante por o grupo mais amplo possível, que envolve, inclusive, o grupo de Weyl, que é o grupo conforme. Então, o grupo conforme ele tem Lorentz, Poincaré, Poincaré mais dilatações, e agora é chamados bustes conformes. Então, é um grupo de 15 parâmetros, que é a extensão mais geral do espaço-tempo de Minkowski, que deixa invariante a estrutura de cones de luz. E aí, essa é a simetria conforme. E isso surge nesse contexto, né, que é, por exemplo, esse trabalho aqui do Moshe Flatot e do Daniel Steinheimer, ele vai estudar, que são observações sobre os automorfismos causais do espaço-tempo. Então, quer dizer, tentar entender ao máximo possível as transformações que deixam invariante os automorfismos causais, ou seja, que deixam invariante a estrutura de cone de luz do espaço-tempo. Depois, em 67, esse trabalho do Coleman e do Mandula, que vai estudar todas as possíveis simetrias da matriz S. E a matriz S é aquela estrutura, é aquela entidade que contém todas as amplitudes de espalhamento para os processos fundamentais. Então, nesse trabalho do Coleman e do Mandula, eles vão entender qual é a simetria mais ampla possível que a matriz S vai poder ter, com base em alguns pressupostos. E um dos pressupostos, né, fundamentais é que, claro, esteja por trás de tudo a simetria de Lorentz, né? Então, esse é um ponto importante, mas se a gente estender a simetria de Lorentz, será que essas possíveis simetrias da matriz S também vão ser estendidas, né? Então, esse chamado teorema de Coleman-Mandula, o chamado no-go theorem, o teorema no-go, quer dizer, o teorema de algo que não se passa, ele busca compreender se é possível, né, ter uma simetria da matriz S que seja mais ampla do que o simples produto direto, né, de simetrias espaço-temporais, que pode ser, no máximo, a simetria conforme, e simetrias internas. Então, essas duas simetrias não se misturam. O espaço-tempo não se mistura com as simetrias internas. Isso é o que o teorema de Coleman-Mandula mostra, porque ele parte da premissa de que todos os geradores de todas as simetrias são geradores de natureza bosônica. Se nós entramos nessa janelinha de oportunidade e introduzimos geradores de natureza fermiônica, o teorema de Coleman-Mandula deixa de valer. E a supersimetria encontra essa espécie de loophole, essa espécie de janelinha por onde ele pode entrar. Mas essa não era a questão exatamente nesse momento. Simplesmente, Coleman e Mandula demonstraram que a simetria mais ampla da matriz S vai ser o produto direto de simetrias espaço-temporais e simetrias internas. Elas não se misturam. É uma vezes a outra separadamente. Então, foi um teorema importante. Indo, 69, professor Salam e o Mach estudam as representações, né, em campos com número de componentes finitas para o grupo conforme. Então, é um estudo das representações de dimensão finita do grupo conforme. É um Annals of Physics excelente. Esse trabalho aqui, para quem quer entender o âmago da simetria conforme,
É muito interessante ler esse trabalho. Esse trabalho está muitíssimo antenado com a discussão da época, porque nós estamos em 1969. Nós estamos em plena era do Deep Inelastic Scattering no SLAC, que é quando vai se revelando nos experimentos do SLAC o chamado scaling de Bjorken, que mostra como os processos hadrônicos, eles têm, no regime de altas energias, espalhamento de elétrons por núcleos fixos, né, por prótons e por nêutrons, né, eles vão revelar, as seções de choque vão revelar um comportamento que evoca a simetria de escala. E a simetria de escala é parte fundamental do grupo conforme. Então, por isso, Salan e Mach vão entender, vão tentar estudar, a partir do trabalho do professor Flatô e do Sternheimer, as representações do grupo conforme. Então, Salan, que é um nome fundamental para a supersimetria, está mergulhado no grupo conforme. Depois, o professor Julius Wess. Né? O professor Wess, junto com o Bruno Zumino, eles estabelecem o primeiro trabalho que a gente diz de teoria de campo supersimétrica no Ocidente. Nós estamos deixando de lado um pouquinho a ex-União Soviética, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, esses dois trabalhos do professor Wess, o primeiro trabalho é a invariância de escala. Então, de novo, invariância conforme e o comportamento em altas energias das amplitudes de espalhamento. Então, isso aqui é exatamente o retrato da física de altas energias, da física de partículas da época. Espalhamentos a altíssimas energias, elétrons altamente energéticos incidindo sobre núcleons, prótons, nêutrons. E essas amplitudes, os espalhamentos que estão sendo estudados aí, eles evocam, eles apresentam invariância de escala, e isso, então, induz ao estudo da invariância conforme. E depois, esse trabalho do professor Wess sozinho, que é a invariância conforme e a estrutura do tensor de energia-momento, que está publicado nesses Springer Tracks in Modern Physics de 71. Então, Wess é um nome fortemente ligado à supersimetria. É quem lança, junto com Zumino, o primeiro modelo de uma teoria de campos supersimétrica no Ocidente, em 1973. Esse primeiro trabalho aqui, da invariância de escala, da invariância conforme e das amplitudes de espalhamento a altas energias, ele faz com David Gross, né, que é o cara que, em 73, como nós falamos ontem, lança, quer dizer, junto com o seu estudante Frank Wilczek, lança o trabalho que mostra a liberdade assintótica na QCD. Gross, então, aparece depois, mais tarde, também ligado à supersimetria, através dos trabalhos de que participa sobre teoria de cordas, né? Supercordas. Então, tem uma movimentação muito forte a partir de 69, com os espalhamentos de Deep Inelastic Scattering do SLAC, em torno da simetria conforme na física de altas energias. Aqui também outro nome fundamental para a supersimetria, o nome do professor Sérgio Ferrara, da Universidade de Roma. Sérgio Ferrara, então, ele é um dos, digamos, pioneiros da supergravidade, e o que ele estava fazendo em 73, que é quando está surgindo a supersimetria, ele está estudando a álgebra conforme do espaço-tempo e a expansão de produtos operatoriais, né? Operator Product Expansion. Esse trabalho aqui também é um trabalho muito bonito, né? Da Springer Tracks in Modern Physics, do Ferrara, do professor Gatto e Grillo, né? Ferrara, Gatto e Grillo. Esse trabalho aqui também é muito importante, é um pequeno livro, é fino, mas que dá uma ideia muito clara do que é o grupo conforme. E aí a gente fica entendendo, a partir do grupo conforme, por que a supersimetria está chegando? Por que a supersimetria está chegando na raiz quadrada do grupo conforme? Então, nós temos toda uma movimentação que está mais direto, não se está falando tanto do modelo padrão aqui, está se falando da simetria conforme. Então, esses nomes, vamos guardar aqui, Salan, fundamental nos primeiros trabalhos da supersimetria. Wess, fundamental nos primeiros trabalhos da supersimetria. Gross, fundamental para a supersimetria. Ferrara, fundamentalíssimo para a supersimetria e para a supergravidade. Todos esses nomes saem do grupo conforme e vão depois vão trazer a supersimetria nesse primeiro contexto no Ocidente. Aqui eu estou lembrando de dois trabalhos da ex-União Soviética. A supersimetria, como ela surge na ex-União Soviética, já em 71. Esse trabalho aqui do Goffman, do Lichtman,
ele é extensão da álgebra de Poincaré, ou seja, como eu vou sair de Poincaré, né, dos geradores, né, do grupo de Poincaré e violação da paridade. Então, está se fazendo um estudo de extensão da álgebra de Poincaré em conexão com a violação da paridade, que é uma questão importante na física de interações fracas. E depois esse trabalho famoso também, fundamental, do Akulov, do Volkov, que pergunta, será que o neutrino é uma partícula de Goldstone? Até então, o que se sabia das partículas de Goldstone é que elas seriam partículas de massa zero e bosônicas, aparecendo em processos em que há quebra espontânea de uma simetria contínua, global e contínua. Então, a pergunta que se fez é, será que o neutrino, que é essa partícula ainda muito desafiadora no início dos anos 70, né, ainda se tinha muito a saber sobre o neutrino, que a gente vem a saber a partir da década de 90. O neutrino, esse férmio, considerado de massa zero pelo modelo padrão, quer dizer, a massa do neutrino só fica estabelecida a partir de 1998. Portanto, 25 anos, essa partícula sem massa, de spin meio, neutra, transitando aí pelo universo, será que ela não seria uma partícula de Goldstone? Mas as partículas de Goldstone, até então, deveriam ser todas bosônicas, porque os geradores das transformações são sempre bosônicos. Mas se ela tem spin meio, a partícula tem spin meio, o gerador deveria ser fermiônico, que é o que está faltando aqui no teorema de Coulomb-Mandula. No teorema de Coulomb-Mandula, ele é muito taxativo, porque ele exclui a possibilidade de geradores de spin meio. Mas com esse trabalho do Akulov e do Volkov, de 73, eles tentam associar o neutrino a uma partícula de Goldstone. A partícula de Goldstone ela deve carregar os números quânticos da carga associada à simetria que é quebrada. Se o neutrino tem spin meio, a carga associada à simetria que é quebrada, a simetria global que é quebrada, para fazer do neutrino uma partícula de Goldstone, ela precisa ter também spin meio. Então, a carga seria uma carga fermiônica e não mais uma carga escalar ou vetorial. Então, isso também é um momento importante, porque se começa a perceber aquele buraquinho, aquela hipótese muito restritiva que existe no teorema de Coulomb-Mandula, né, aqui estabelecido nesse paper aqui do Physical Review de 1967. Então, nós começamos, né, em movimentos assim distintos. Na Rússia, agora, já se começa a ter uma movimentação também em torno de estender a álgebra de Poincaré, e esse estudo, né, de Goldfeld e Lichtman, ele é feito em conexão com o estudo de objetos estendidos, e aqui o Volkov e Akulov vão numa pegada mais fenomenológica, que é ver se o neutrino, essa partícula perdida, meio ainda sem grandes identidades, se ela não poderia estar ligada a um novo tipo de física, que seria a supersimetria. Então, eu coloco esses dois trabalhos, eu até gosto de dar o devido crédito a esses físicos da ex-União Soviética, né? Que, na verdade, eles foram os precursores no leste europeu da supersimetria, que depois se estabelece na Europa Ocidental e nos Estados Unidos no Ocidente, dando crédito a outras pessoas, dando crédito, obviamente, né, aos ocidentais. Deixa eu colocar aqui, vou dar uma puladinha, porque é justamente esses dois trabalhos aqui que lançam a supersimetria no Ocidente. O trabalho do professor Vess, que a gente já falou dele, com o Bruno Zumino, transformações de supergauge em 4 dimensões. Então, esse é o primeiro trabalho no Ocidente que mostra como se constrói uma teoria de campos baseada em supersimetria. E depois as transformações de supergauge estudadas simultaneamente por Salan e Strasdy lá em Trieste. Então, a supersimetria está chegando, nascendo no Ocidente a partir desses dois trabalhos. Eu vou falar depois sobre a questão do superespaço, que é uma ideia muito interessante que a gente tem que ter em mente. Bom, então, nós temos a supersimetria chegando. Agora, como eu falei, a supersimetria, primeiro eu quero mostrar a supersimetria fora da caixinha. A caixinha aqui é a nossa bolha, é a caixinha da física de partículas e campos. Fora da nossa caixinha, vamos pensar na física nuclear, na física atômica e física nuclear. Esse pesquisador italiano, que trabalha na Universidade de Yale, Franco Iachello, ele faz alguns trabalhos, ele tem uma linha de trabalhos interessantíssima,
que ele mostra como os chamados núcleos espelho, eles obedecem a uma dinâmica supersimétrica. Então, a supersimetria, ela não como, vamos dizer assim, como uma entidade diretamente física, mas como uma simetria dinâmica, né? Uma simetria que não é óbvia, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio tem uma simetria dinâmica, que é a simetria SO4, que mistura a parte de coordenadas com a parte de momento. Então, tem uma simetria dinâmica por trás do átomo de hidrogênio, que não é simplesmente a simetria SO3, a invariância rotacional. É a simetria dinâmica SO4, quando a gente pega o átomo de hidrogênio no sentido do átomo hidrogenoide, no sentido do átomo que tem invariância rotacional. Então, Iackello descobre que existe uma regularidade no espectro nuclear que só é explicada através de uma álgebra supersimétrica, da qual esses estados nucleares formam uma representação. Então, esse trabalho aqui do professor Iackello, de 1985, Supersimetria em Física Nuclear. É um trabalho interessantíssimo para a gente poder ver a amplitude da supersimetria fora do mundo das partículas elementares. Também, o professor Yuichiro Nambu, né, prêmio Nobel de 2008, junto com Kobayashi e Maskawa, ele tem esses artigos aqui também publicados. As relações Fermion-Boson, supersimetria, em teorias do tipo BCS, supercondutividade. E ele faz esse pré-print aqui muito interessante, né, esses procedures que são publicados pela Universidade de Chicago, supersimetria e supercondutividade. Então, o Nambu traz a relação de que pode haver uma supersimetria subliminar nos processos de supercondutividade. E o Iackello, aqui, uma supersimetria dinâmica por trás de uma série de núcleos e do espectro, né, desses núcleos chamados núcleos espelho. Depois, aspectos de supersimetria em sistemas de mecânica quântica. Então, esse trabalho aqui, esse Physics Report do Cooper Kerr e Sukatumi, é muito interessante também. Eles estudam uma série de potenciais, né, usando mecânica quântica não relativística, onde você tem, digamos, representações através do espectro, né, do espectro de estados excitados da supersimetria. E esse trabalho aqui, esse livro do Juncker, né, que é Métodos Supersimétricos em Física, Estatística e Quântica. Então, supersimetria fora da nossa caixinha. Ninguém está falando de partícula supersimétrica, ninguém está falando de um problema do modelo padrão. Depois, esses trabalhos mais recentes, de 2010 e 2015, também que vão falar de supersimetria em sistemas ópticos. Aqui, o primeiro trabalho são essas redes ópticas planares, né? Um trabalho que simula justamente o modelo de Wess-Zumino, que é esse modelo aqui. Opa, perdão. Desculpa, que eu acho que eu botei, ele está mais para frente, perdão. Esse modelo aqui, que Wess e Zumino lançam a primeira teoria de campos supersimétrica, eles então vão estudar uma evidência, né, simular essa física supersimétrica que está no modelo de Wess e Zumino em redes ópticas. Esse é um Physical Review Letters de 2010. E aqui, em sistemas também não lineares, né, onde a gente tem um interplay entre supersimetria, não linearidade e a simetria PT. Então, também interessante esse Physical Review publicado, que mostra também como a supersimetria pode estar ligada a sistemas, né, de física, de ótica, pode ser ótica não linear. Então, supersimetria fora da caixinha. Então, a questão é, se as partículas supersimétricas não aparecem, a supersimetria tem vida fora da física de partículas. Agora, na nossa caixinha. Supersimetria na física de partículas. A supersimetria na física de partículas, ela entra através das teorias de campos supersimétricos, das teorias quânticas de campos supersimétricas. Esse trabalho aqui do Wess e Zumino, que lançam o modelo supersimétrico de uma forma um pouco mais, uma forma menos elegante, e o Salan e o Strassidi
na pegada da estética, eles procuram dar a esse trabalho de Vesuviano uma roupagem adequada. Eles criam um cálculo tensorial novo, criam a ideia do superespaço. Então, a ideia do professor Salan, junto com o Strassny, era de que o superespaço é uma extensão do espaço de Minkowski. Nós temos as coordenadas espaço-temporais, mas temos uma nova categoria de coordenadas que nós não medimos, são coordenadas que vão na direção do aperon, né? Aquelas entidades abstratas que existem no abstrato, mas que têm conexão do mundo real, como é o caso dos férmions, na verdade, né? Ninguém consegue medir no mundo real um spinor, né? Mas o spinor que existe no espaço abstrato, ele revela, por exemplo, as propriedades do elétron e das partículas fermiônicas. Então, o superespaço é um espaço que vai nessa onda. Ele tem novas coordenadas de natureza fermiônicas, portanto, nós não conseguimos trazer essas coordenadas para serem medidas por réguas e por relógios, né? Como é o caso do espaço-tempo. Mas essas coordenadas existem, não são mensuráveis, e elas permitem que a gente compreenda, então, de uma forma sistemática, não só matematicamente consistente, mas de uma forma mais sistemática, a existência da supersimetria no mundo das partículas. Então, acho que esse trabalho do Salan e do Strassny de 74, que é quando eles lançam o conceito de superespaço e supercampos e superlagrangianos, eles fazem, quer dizer, toda uma adaptação da teoria quântica de campos usual para para o mundo da supersimetria. E aí é quando a supersimetria entra na teoria de campos, e aí quando ela entra na teoria de campos, ela automaticamente é trazida para o mundo da física de partículas. Por quê? Porque a física de partículas, né, a física das partículas, ela é descrita por meio das teorias quânticas de campos. A teoria quântica de campos é um formalismo, vamos dizer assim, formalismo teórico e matemático mais adequado para descrever os processos envolvendo a física de partículas e as interações fundamentais. Então, a supersimetria entra, ela vai responder por um dos problemas do modelo padrão, que é a estabilidade do vácuo eletrofraco, a estabilidade do vácuo de Higgs, e a partícula supersimétrica mais leve, lightest supersymmetric particle, que pode ser o fotino, pode ser um neutralino, ela entra como candidata a matéria escura fria, uma matéria escura de natureza mais massiva. Depois também, a supersimetria ela vai entrar para complementar o modelo padrão. Aqui nós temos standard model, aqui nós temos minimally supersymmetric standard model, quer dizer, o modelo padrão minimamente supersimetrizado. Então, como eu posso acrescentar supersimetria da maneira mais econômica possível ao modelo padrão para resolver alguns problemas, alguns dos 13 problemas do modelo padrão. E aí nós temos uma inflação de modelos, né, que são modelos que temos aqui o Minimal Sugra, temos aqui o Gauge Mediated, né, Gauge Mediated Standard Model, Anomaly Mediated Standard Model, o Phenomenological Standard Model e depois o Split, né, MSSM. Então, eu estou apenas citando modelos. Esses são modelos que vão tentar mostrar como o mundo real das partículas, como nós vemos hoje, por exemplo, no LHC, no Fermilab, em outros aceleradores, como esse mundo real das partículas não é supersimétrico, mas como eles podem estar conectados, eles podem ser a ponta de um iceberg supersimétrico que nós não estamos vendo. E aí, quem vai fazer a conexão desse mundo nosso não supersimétrico com uma supersimetria existente a energias mais altas e que é comunicada ao nosso mundo? Essas partículas supersimétricas, elas ficam no meio do caminho. No nosso mundo, nós vemos as partículas reais do modelo padrão. As partículas supersimétricas, elas aparecem nesses modelos, né, como sendo objetos que estão acima do nível de energia tradicional do nosso mundo. Por exemplo, o LHC já é uma tentativa de abordar essa região de partículas onde podem estar localizadas as partículas supersimétricas. Então, é como se nós tivéssemos o nosso mundo, um mundo de muito altas energias, onde está a supersimetria, e um mundo intermediário, onde as partículas supersimétricas elas podem ser buscadas. Então, eu preciso elevar o nível de energia, dar bastante energia aos prótons do LHC, dou bastante energia a eles se chocam a altíssimas velocidades, se quebram
e vão poder acessar esse mundo das partículas supersimétricas que está, vamos dizer assim, num estágio superior ao nosso nível de energia. Então, a partir, né, dos, vamos dizer, 14 TeVs, talvez a gente já possa excitar. Mas isso é uma, vamos dizer, é uma engenharia, é uma forma de tentar conectar a supersimetria com o nosso mundo. Então, por isso que a gente fala Gauge Mediated Standard Mode. Então, tem alguma mediação entre o nosso modelo padrão e o mundo supersimétrico. Então, nós estamos propondo aqui com esses modelos M-Sugra, Gauge Mediated, Anomaly Mediated, Fenomenológico, Split, todos esses modelos são diferentes visões, diferentes percepções de como nós poderíamos conectar o nosso mundo das partículas com o mundo da supersimetria. E as partículas supersimétricas ficando nessa zona acima do nosso mundo e abaixo do mundo em que a supersimetria se revela. A supersimetria pode estar em energias muito altas, mas ela manda essas partículas mensageiras para o nosso mundo. Então, isso é uma engenharia. Isso não é a supersimetria. Isso é uma forma de eu conectar a supersimetria com o nosso regime de energias, onde estão as partículas do modelo padrão. A questão é necessário isso? Para eu ter essa é a única forma de eu ter acesso à supersimetria, através dessas partículas que vão estar nessa região intermediária e que podem ser descritas através desses modelos. Então, esses modelos variam entre si, têm diferentes premissas, cada um deles tem um problema, quer dizer, o que um resolve, o que o M-Sugra resolve, o Gauge Mediated não resolve, o Split resolve. Então, esses modelos, eles conversam entre si. É preciso, vamos dizer, ter uma ação cooperativa entre esses modelos para a gente poder começar a compreender qual é o verdadeiro mecanismo de implementação da supersimetria e de quebra da supersimetria, porque a quebra é que vai fazer com que cheguem a nós esses estilhaços, né? Esses resíduos de uma supersimetria que deve ter existido no universo primordial. Então, queria chamar a atenção para esse fato aqui. Eu não vou descrever esses modelos, claro, existe muita literatura, entrando no archive, é só colocar essas siglas que vocês vão achar assim, uma torre de Babel de papers sobre esses assuntos. Eu gosto muito do M-Sugra, porque ele é muito econômico, ele sai dos 19 parâmetros do modelo padrão para apenas 5 parâmetros. E acho muito interessante também o Split MSSM, que ele dá uma visão bem clara de por que nós devemos buscar partículas supersimétricas na região do LHC. Ele é muito convincente, se a gente quiser compreender a busca, né, das partículas supersimétricas no Atlas e no CMS. Então, eu só queria voltar aqui, mostrar que, através desse trabalho aqui, do Vess e do Zumino, e desse trabalho do Salan e do Strasdi, nós trazemos a supersimetria para a física de partículas através da teoria de campos. E hoje nós temos a elaboração de vários modelos. Existem outros também, por exemplo, Compressed Supersymmetric Standard Mode. Então, tem vários modelos. Mas é aí que eu digo, isso se as partículas supersimétricas não aparecerem, o problema não vai ser imputado à supersimetria, o problema vai ser imputado aos modelos que tentam trazer as partículas supersimétricas para esse nível de energia que esses modelos aqui ditam. Então, nós estamos falando de uma maneira de algo que vamos dizer assim, uma engenharia derivada da supersimetria, e não a essência da supersimetria. A essência da supersimetria, eu insisto, eu gosto de insistir nisso, pelo menos é a forma que eu tenho de assim, acreditar na supersimetria. A essência da supersimetria está aqui. A supersimetria, ela está nas raízes da estrutura de causalidade, dos cones de luz, da relatividade especial e da relatividade geral. Supersimetria é a base das simetrias espaço-temporais, né? Então, eu acho que isso que é importante a gente ter em mente, né? E que não é muito claro na literatura. A gente joga toda a expectativa da supersimetria para esses modelos e para as partículas. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, esse é um trabalho muito interessante de 2013, do Butatsu, que é a investigação do bóson de Higgs perto da
criticalidade. É interessante porque esse trabalho aqui mostra, né, como, através da supersimetria e através do modelo padrão minimamente supersimétrico, nós conseguimos ajustar parâmetros. Aí nós estamos falando de modelos. Modelos podem ter muitos parâmetros. Nós podemos ajustar parâmetros para garantir a estabilidade do vácuo da teoria eletrofraca, que é um dos 13 problemas, vou voltar aqui, do modelo padrão. Nós temos visto aqui que um dos problemas é o problema da hierarquia de Gauge, que é, na verdade, o problema da estabilidade do setor de Higgs, né, do vácuo de Higgs no modelo padrão. Então, por exemplo, esse trabalho do Butazzo, né, ele mostra como o modelo padrão minimamente supersimétrico pode resolver esse problema. E a gente vê o seguinte, o problema é antigo, e ele, nesse trabalho aqui, ele mostra claramente isso em 2013, então, quando a supersimetria já tinha praticamente aí 40 anos. Então, eu estou querendo chamar a atenção para isso, que a supersimetria ela não nasce como um paliativo para resolver os problemas do modelo padrão. Se ela vai resolver os problemas do modelo padrão, isso vem depois. Ela nasceu ligada à nossa compreensão do que é a estrutura do espaço-tempo, da relatividade especial, da relatividade geral, e ela nasce também da observação de que a simetria de escala, a simetria de dilatação, é uma simetria muito precisa, é muito boa, é uma ótima aproximação para os fenômenos que ocorrem a altíssimas energias. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção. De novo aqui, esses trabalhos aqui do Salan e do Strassky, que vão estudar, por exemplo, né, todas as representações unitárias, então vão estudar os campos, todo o conteúdo de campos e partículas das teorias supersimétricas. É como se fosse refazer o trabalho, né, os trabalhos de representações do grupo de Lorentz, agora no superespaço. E esse trabalho aqui do Hague, Opushansky, Sonius, é justamente rever o teorema de Coleman-Mandula, de 1967, agora à luz da supersimetria. Então, eles retomam o trabalho de Coleman-Mandula, introduzindo agora geradores fermiônicos, que é o que a supersimetria traz, e aí com esses geradores fermiônicos, né, que são acrescidos ao conjunto de geradores bosônicos, eles refazem o teorema de Coleman-Mandula e mostram, então, que você pode ter a matriz S com simetrias que misturam o espaço-tempo com as simetrias internas. Elas não se desacoplam, como está no teorema de Coleman-Mandula, mas esses geradores fermiônicos permitem que as simetrias espaço-temporais se entrelacem com as simetrias internas. Depois nós temos toda uma era de construção das teorias de Young-Mills. Aqui eu vou ser mais rapidinho, porque eu não acho que isso... Eu estou colocando os slides, né? Quem quiser seguir esses slides, eles vão estar aí, né, vão estar juntos com a publicação do Professor Global, mas pode me escrever que eu mando os slides também. Mas é só para... Eu estou colocando aqui agora aquilo que eu falei. Vamos dizer assim, o diacronismo da supersimetria, como a supersimetria vai evoluindo no tempo. Então, nós estamos no final, no meado da década de 70, começam a aparecer as chamadas agora teorias de Super Young-Mills, né? E nos anos 80, 83, a gente chega a um resultado que realiza uma das grandes expectativas do professor Dirac, quando ele dizia que, eventualmente, né, uma teoria de campos finita seria descoberta para todos os processos. Ou seja, ele está buscando, Dirac não gostava do fato das teorias quânticas de campos terem divergências, precisarem de renormalização. Ele achava que uma teoria fundamental não deveria ter o problema das divergências ultravioleta e infravermelhas. Então, o que ele diz é que toda teoria quântica de campos que seja fundamental deveria ser finita, no ultravioleta. E a supersimetria realiza essa busca do Dirac, propondo os modelos estendidos, né, 4, e da supersimetria estendida 4 e supersimetria estendida 2, né, N igual a 4 e N igual a 2, Super Young-Mills. Então, isso é um momento importante, quer dizer, todo o desenvolvimento das teorias de Young-Mills supersimétricas nesse período que vai de 1976 até 1983.
Bom, nesse período também surge a supergravidade. Esse trabalho importante do Eduardo Itten, que foram as aulas que ele deu lá no ICTP em 1981. Nesse período eu estava lá fazendo meu doutorado, pude assistir esse belo conjunto de aulas, que era o estudo da quebra dinâmica, não a quebra espontânea, mas a quebra dinâmica da supersimetria. Foi um trabalho que foi um marco também na supersimetria. A partir daí, né, então, nós temos esses trabalhos aqui do Dimopoulos e do Georgai, Dimopoulos, Wilczek. Então, vários trabalhos envolvendo supersimetria e unificação. E a discussão, que as teorias de grande unificação, elas preveem decaimento do próton. Só que elas preveem um decaimento que não é compatível com as observações atuais. E aí a introdução de supersimetria no estudo, na física do decaimento do próton, estabiliza a vida do próton, que é na faixa de 10 à potência 32 anos. Então, a supersimetria aqui entrando na busca, na busca de construção de uma teoria unificada com propriedades mais compatíveis com os dados disponíveis. Depois, como eu coloquei aqui, a era 76 a 84, um grande avanço no estudo das supergravidades, das diferentes teorias de supergravidade. Depois, os modelos de supergravidade para a física de partículas, como a gente tem o herdeiro hoje, que é o Minimal Sugra, aquele M Sugra, e também estudo de aspectos não perturbativos da supersimetria. A supersimetria ela tem associada na sua álgebra de geradores as cargas centrais, as supersimetrias estendidas. E essas cargas centrais podem ter uma origem topológica. E aí, as teorias de Yang-Mills, que têm um setor topológico bastante rico, as teorias de Yang-Mills poderiam ser colocadas num ambiente supersimétrico, ou seja, a gente pega uma teoria de Yang-Mills, supersimetriza, então nós temos uma teoria de Yang-Mills supersimétricas. O setor de configurações topológicas pode ser quem esteja por trás da álgebra de cargas centrais que a supersimetria exibe. Então, uma relação entre a álgebra de supersimetria, que é algo completamente abstrato, com realizações em termos de campos fundamentais, né, das teorias de Yang-Mills supersimétricas. 1984, a supersimetria e a supergravidade, elas realmente dão a credibilidade para as teorias de supercordas naquilo que acontece, o cancelamento das anomalias, né, nas teorias de Gauge supersimétricas em 10 dimensões. Então, agora a supersimetria e a supergravidade, elas migram para uma área ainda mais fundamental, que são as supercordas. E aí tem toda a discussão, né, dos modelos, né, de supergravidade em 11 dimensões, que pode ser a mãe, que pode ser justamente a teoria M, as supergravidades em 10 dimensões ligadas às teorias de cordas. Então, eu não vou falar muito sobre isso. Claro, eu estou só trazendo que a supersimetria vai passando ao longo da década de 80, 90 por essa discussão. Agora, o início da década de 90, então nós estamos começando a buscar coisas mais fenomenológicas, realizações mais fenomenológicas. Então, o LEP, lá no LHC, que funcionou entre 1989 e 2000, ele vai fazer os testes de precisão, e esses testes de precisão poderiam indicar, e não indicaram, o aparecimento de uma supersimetria nesse acelerador, que é o LEP, que é o papai do LHC. O LHC inicia-se em 2009, construído a partir do túnel que era o LEP, né? Então, a partir depois de 2009, a gente tem a supersimetria sendo buscada no LEP. Aqui uma observação, né, que a partir de 94, né, é lançado esse trabalho aqui, que marca o início de uma nova era, é o trabalho do Seiberg-Witten. Então, Seiberg-Witten lançam uma nova forma, nesses trabalhos aqui, de olhar a supersimetria e tentar ligar, então, as teorias de Yang-Mills supersimétricas ao AQCD e ao problema do confinamento. Então, Seiberg-Witten, quer dizer, utilizam a supersimetria nisso que se chama dualidade elétrico-magnética de Seiberg-Witten, né? Quer dizer, e aí isso vai estar ligado à condensação de monopolos e, por sua vez, isso pode trazer alguma luz, não resolveu, não é a solução, mas traz alguma luz sobre o problema do confinamento na QCD. Então, se joga, né, para a supersimetria o compromisso dela tentar justificar, dar uma justificativa consistente
para o fato de que a QCD, né, quer dizer, os quarks e os gluons, né, que são os objetos importantes da QCD, sejam estruturas confinadas, o problema do confinamento. Então, a supersimetria ela entra nesse debate do confinamento, nesses trabalhos de Seiberg-Witten, de 94, 95. Né? Bom, a teoria de Seiberg-Witten também é um grande laboratório para física e para física matemática, né? Então saem muitos trabalhos, né, de física matemática a partir da teoria de Seiberg-Witten, e depois, eu tinha falado, né, esses trabalhos aqui do Polyakov, do Tofte, depois Belavin, Polyakov, Schwarz e Tupkin, são trabalhos que mostram o aspecto topológico, soluções topológicas das teorias de Yang-Mills. E essas soluções topológicas, em termos de campos, né, são configurações de campos que podem estar por trás das cargas centrais da supersimetria. Né? Então, a supersimetria carrega, né, essas chamadas cargas centrais, e essas cargas centrais, porque eu estava falando aqui, elas podem ter origem nessas configurações topológicas das teorias de Yang-Mills, uma vez que essas teorias sejam enquadradas numa descrição supersimétrica. Então, dentro do ponto de vista que nós temos, no ponto de vista que nós temos hoje, o modelo padrão já não é mais uma física fundamental. O modelo padrão já é uma física menos, vamos dizer, microscópica. Ela já não dá conta de detalhes que nós conseguiríamos perceber se nós fôssemos além do modelo padrão. Por exemplo, a supersimetria. A supersimetria é um caminho além do modelo padrão. Claro que existem outros caminhos além do modelo padrão, né? Então, existe o caminho dos préons, existe o caminho também das dimensões extras, né? Teoria de Kaluza-Klein, o caminho das teorias de grande unificação, o caminho da gravitação quântica. Então, tem vários caminhos além do modelo padrão. Um deles é a supersimetria. E aí a supersimetria mostra que o modelo padrão ele já é uma teoria efetiva, ou seja, uma teoria que soma efeitos fundamentais que nós não percebemos e nos dá um resultado fechado. É como se fosse assim, o modelo padrão nos dá o núcleo atômico, mas nós não sabemos ainda que dentro do núcleo atômico nós temos prótons e nêutrons, e que dentro dos prótons e dos nêutrons nós temos quarks. Então, essa seria a teoria fundamental, os quarks. Depois, os quarks se juntam com os gluons para formar os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons se juntam para formar o núcleo atômico. Então, nós estamos, né? O modelo padrão é como se a gente estivesse no nível, fazendo uma comparação, no nível do núcleo atômico. É uma teoria efetiva. Tem um monte de coisa acontecendo ali dentro, detalhes microscópicos que nós não conhecemos. A supersimetria é uma possibilidade da gente acessar alguns desses aspectos microscópicos que estão por trás dessa física integrada que é o modelo padrão. Então, as colaborações aqui do LHC, o RAN 1, o RAN 2 e agora o RAN 3, né, eles vão estar checando esses modelos, não só o MSSM, mas todas aquelas variantes, né, para ver qual delas pode ser a mais próxima, né, dos resultados experimentais que vierem a ser revelados através do Atlas e do CMS. Né? Esse trabalho aqui é muito interessante, de 2017, já estou caminhando para o final, né? Que é a colaboração moedal, que é a colaboração dos monopolos magnéticos e da matéria exótica, do LHC, a busca de monopolos magnéticos, né, no moedal pode ser uma assinatura para a supersimetria. Então, nós podemos estar atentos às colaborações Atlas e CMS, elas vão buscar as partículas supersimétricas, das quais nós vamos falar daqui a pouco. E a colaboração moedal, como também a colaboração LHCb, ela vai poder buscar a supersimetria não através da presença das partículas, mas de efeitos que são advindos da supersimetria e que podem ser detectados nessas colaborações, nesses experimentos. LHCb, né, através do decaimento dos mesons B, e no moedal, através da eventual detecção de monopolos magnéticos. Esse trabalho aqui, esse Physical Review Letters do Acharya, é muito interessante para quem quiser entender essa possível conexão entre monopolos magnéticos e supersimetria no LHC. Tá? Opa, perdão. Agora, o que eu chamo dos avatares da supersimetria. Quer dizer, se a gente quer ter a supersimetria nas nossas mãos,
talvez a gente precisasse realmente entrar para as partículas supersimétricas. E por que a supersimetria gera partículas? Porque a supersimetria está na base da simetria de Poincare. Ela é como se fosse a raiz quadrada do grupo conforme, ou a raiz quadrada da relatividade especial. Então, como o grupo conforme, né? Quer dizer, como o grupo de Poincare, o grupo de Lorentz, ele nos dá as representações dos campos relativísticos. E o grupo de Poincare, ele nos dá a classificação completa e até mais do que completa das partículas fundamentais. Quer dizer, dentro do grupo de Poincare, nós conseguimos enquadrar todas as partículas conhecidas do modelo padrão, quarks, leptons, Higgs, fótons, gluons e os Ws e os Z, todas essas partículas, elas aparecem como representações, né, irredutíveis, né, as partículas, não os campos, né, como representações unitárias irredutíveis de dimensão infinita do grupo de Poincare. Então, quarks, leptons, né, uma matéria nuclear, os leptons, os neutrinos, obviamente, o Higgs, o fóton, os gluons e os Ws, todas essas partículas do modelo padrão, elas estão descritas, elas podem ser compreendidas a partir da estrutura do espaço-tempo e da álgebra das representações do grupo de Poincare. A questão é, quando nós estendemos Poincare para a supersimetria e trazemos agora as coordenadas fermiônicas, a gente está estendendo o espaço-tempo. Nós temos um espaço-tempo agora que não é só espaço-tempo, é espaço-tempo e coordenadas fermiônicas. Então, nós temos novas coordenadas. Então, o grupo de Poincare é estendido e na álgebra do grupo de Poincare estendido, que é a álgebra da supersimetria, nós temos uma conexão que nos leva à possibilidade de ter representações da supersimetria em termos de partículas elementares, como acontece exatamente no grupo de Poincare. E aí, como a supersimetria, além das partículas usuais do modelo padrão, surgem as novas partículas. Quer dizer, essas partículas aqui seriam os avatares, né, que estariam nos mostrando a supersimetria no LHC, através do Atlas e do CMS. Então, junto dos quarks, que são fermiônicos, nós teríamos os quarks com cor, sabor, mas quarks escalares. Teríamos os leptons escalares, quer dizer, um elétron, um spin meio e um parceiro escalar, spin zero do elétron, com a mesma carga. A mesma coisa vai acontecer para as antipartículas, pósitron, mu, antimu, antal, antital, e os neutrinos, os parceiros escalares dos neutrinos. Aonde tem o bóson de Higgs, nós vamos ter o famoso Higgsino, que seria a partícula de spin meio que a supersimetria traz para fazer parceria com o bóson de Higgs. Então, as partículas supersimétricas, elas são naturalmente introduzidas se nós formos olhar a álgebra de supersimetria, que é a extensão do grupo de Poincare. Como as partículas estão localizadas nas representações do grupo de Poincare, quando nós aumentamos Poincare e trazemos para a supersimetria, essas superpartículas vão aparecer também associadas à álgebra desse grupo de supersimetria que estende Poincare. E aí nós temos o fóton, vai ter o seu parceiro, o fotino, o spin meio, os gluons vão ter os gluínos, o spin meio, e os Ws e os Zs vão ter os Winos e os ínos. Então, esses aqui são os parceiros ou escalares ou fermiônicos das partículas do modelo padrão. O que o modelo padrão me dá de férmio, a supersimetria vai me dar de parceiro escalar do férmio ou parceiro escalar do férmio, perdão. E o que a supersimetria me dá de bóson, como é o caso do Higgs e dos bósons intermediários, a supersimetria vai me dar em termos de partículas fermiônicas. Então, associados aos bósons estão os escalares, né? Associados aos bósons do modelo padrão estão os férmios parceiros que a supersimetria traz. Em geral, a gente coloca o sufixo ino, né, para dizer que é parceiro supersimétrico. Só que no caso dos quarks, né, em vez de falar quarkino, não, a gente fala scalar quark, S-quark, squark e S-lepton, scalar lepton. Então, essa aqui, né, finalmente, essas são as partículas supersimétricas. Então, a questão é, elas vão aparecer? Há sinais delas? E se elas não aparecerem, a supersimetria está perdida? E aí a gente diz, como uma simetria ela é implementada em física. Será que toda simetria em física precisa ter partícula associada? Nós sabemos que não.
né, na nossa busca, né, desses três encontros que nós tivemos, nós tentamos sempre associar simetrias à previsão de partículas. Então, a supersimetria faz isso. Ela está associando a previsão de partículas. Então, nós estamos num momento quase que igual ao momento em que Dirac, em 1931, lança a previsão da antimatéria. Ele prevê novas partículas a partir da simetria de conjugação de carga na sua equação, na equação de Dirac para o elétron. Hoje, nós temos a supersimetria e estamos prevendo novas partículas. Não é novidade isso na física. As simetrias sempre vão prever novas partículas, né? Algumas simetrias, não todas, claro, existem simetrias, como a simetria conforme. Simetria conforme, ela não prevê partícula, mas ela está presente na física através de comportamento de grandezas físicas, como amplitudes de espalhamento, seções de choque, amplitudes de decaimento. Então, a simetria conforme, ela aparece através de efeitos, não de partículas. A questão é, a gente gostaria que a supersimetria aparecesse através de partículas. É uma boa realização que fecha muito com o modelo padrão. Mas pode ser que a supersimetria só apareça através de efeitos que vão ser detectados em energias mais altas, né? Poderiam ser efeitos especiais que vão ter vamos dizer assim, uma repercussão pequena no nosso mundo observacional dos aceleradores atuais. Então, não necessariamente essas partículas não aparecendo vai estar destruindo a supersimetria. A supersimetria ela sobrevive a esse teste através de outros efeitos que ela possa ter. A questão é que nós colocamos muita expectativa nas partículas supersimétricas. É a questão do momento, né? A gente pode estar enganado, mas isso não está deslegitimando a supersimetria. Aqui nós já tínhamos falado sobre isso, né? Que é como as previsões, né, a partir de simetrias, levaram a descobertas de curto, médio e longo prazo. Então, nós já falamos sobre isso, eu acho que no primeiro encontro, né? 100 anos para esperando as ondas gravitacionais, vários anos para esperar, 1 ano para esperar o antielétron, o pósitron, mais 25 anos para esperar o antipróton, os mesons π, uma espera de 12 a 13 anos, os neutrinos, uma espera de 26 a 70 anos, os quarks, uma espera que foi de 5 anos até 31 anos, bóson de Higgs, 48 anos, e os bósons W e Z, uma espera de quase 15, 16 anos. E a supersimetria? Quanto tempo eu vou esperar para ter uma evidência da supersimetria em física de partículas? Por quê? Porque aqui eu vou pular esse slide, né, que hoje, só para chamar a atenção, a medida do momento de dipolo magnético do muon no modelo padrão me dá esse valor. O cálculo teórico. Então, o cálculo teórico. E a medida experimental, ela vai até essa casa decimal, até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir da 8ª casa decimal, nós já temos uma discrepância entre teoria e experimento. Essa diferença, que está aqui associada à escala da supersimetria, né? Então, pode ser que, então, o momento de dipolo magnético previsto pela supersimetria, ele entra nessa faixa aqui, onde tangente de beta é um parâmetro do modelo padrão supersimétrico. E mSUSY é a escala de quebra da supersimetria. Então, nós sabemos relacionar o magnetismo do muon à quebra da supersimetria, a escala da supersimetria. Então, o que nós estamos dizendo é que hoje um dos grandes laboratórios para buscar a supersimetria, efeitos que não são partículas, né, mas que são efeitos da supersimetria através de fenômenos virtuais, de processos quânticos virtuais, seria no estudo do momento de dipolo magnético do muon, vendo a discrepância entre o modelo padrão, o cálculo teórico feito com a física do modelo padrão e a medida experimental. Então, o muon hoje é um grande laboratório para uma possível busca de física além do modelo padrão. Essa física além do modelo padrão pode ser a supersimetria, pode não ser a supersimetria, pode ser que se descubra através do magnetismo do muon uma nova física que não é a supersimetria. Mas se for a supersimetria, nós temos como relacionar o momento de dipolo magnético do muon na versão supersimétrica através dessa relação com esse parâmetro aqui do modelo padrão supersimetrizado. Depois, só para finalizar, agora fora da caixinha de novo.
nós temos esse trabalho aqui interessantíssimo, né, de uma supersimetria espaço-temporal emergente em semimetais tridimensionais de Weyl e em semimetais bidimensionais de Dirac. É um Physical Review Letters de 2015. Então, a supersimetria começa a aparecer como um fenômeno emergente em física de matéria condensada. Quer dizer, o sistema de elétrons não é supersimétrico, mas a dinâmica desses elétrons, ela organiza excitações. As excitações que vão se formar, elas começam a levar à emergência de uma física efetiva que apresenta supersimetria. De novo, aqui nos isolantes topológicos, esse trabalho aqui também é um Physical Review Letters, né, de 2017, né, que seria uma supersimetria emergente, né, nesses isolantes topológicos. Então, é interessante a gente observar que, mesmo que a supersimetria tenha nascido muito ligada, né, ao estudo da simetria conforme nas teorias quânticas de campo e nos processos de espalhamento a altíssimas energias, a gente começa a ver a supersimetria se difundindo em outras áreas da física. Depois, mais recentemente, em 2019, uma supersimetria que pode ser realizada através de um arranjo de lasers, né? Então, é um conjunto de lasers, né, que interagem entre si e que vão formar excitações, né, que vão levar a efeitos que remetem a uma supersimetria. Esses efeitos são descritos, né, quer dizer, esses lasers, né, são arranjados de tal maneira que eles vão simular um problema de mecânica quântica supersimétrica. E nesse problema de mecânica quântica supersimétrica nós temos estados excitados. Esses estados excitados degenerados vão formar representações com estados bosônicos e fermiônicos, né, que vão poder simular uma supersimetria. Isso está muito bem descrito nesse CERN-Courrier de março, no Dia da Mulher, né, de 2019, né, uma primeira luz para a supersimetria, que é uma espécie de uma engenharia supersimétrica com um dispositivo de lasers. Então, finalmente, né, estamos aqui, nós tentamos mostrar como a supersimetria ela nasce através, né, da nossa compreensão cada vez mais profunda da simetria ao longo do século XX, das simetrias ao longo do século XX. E nós vimos o nascimento da supersimetria como sendo algo ligado diretamente à estrutura causal do espaço-tempo. A supersimetria ela está por trás da álgebra conforme, do grupo conforme, que é o grupo de simetria mais amplo possível do espaço de Minkowski, que deixa invariante a estrutura de cones de luz, né? Tentamos procurar os caminhos da supersimetria, quais são as perspectivas, e mais fundamental, que eu estou tentando chamar a atenção, né, é que não vamos jogar todas as expectativas da supersimetria como sendo a salvação do modelo padrão ou o aparecimento de partículas supersimétricas. A supersimetria pode resolver parcialmente questões do modelo padrão, problemas do modelo padrão. A supersimetria pode não ter necessariamente as partículas supersimétricas nessa escala que essa engenharia de modelo está dando, mas a supersimetria ela é mais do que isso. Ela pode nos dar efeitos a altíssimas energias e nós não estamos jogando ainda muita expectativa nisso. A gente está muito ocupado, a gente está muito, vamos dizer assim, induzido, né? Ou, na verdade, induzido, não, eu diria, abduzido pelas partículas supersimétricas. Talvez a gente precise se libertar um pouco dessa mentalidade para tentar ver novos mecanismos de quebra de supersimetria e como a supersimetria pode funcionar a altas energias, mandando efeitos que vão ser comunicados ao mundo das baixas energias, sem necessariamente que apareçam essas partículas na escala do TeV, como os modelos, né, o MSSM prevê, ou as variantes do MSSM prevê. As variantes do MSSM são apenas um dispositivo prático, pragmático, para a gente tentar associar partículas supersimétricas com as energias dos aceleradores atuais, ou se construir aceleradores que possam acessar essas partículas. Então, o último ponto que eu coloco aqui é mesmo que como simetria fundamental, se a supersimetria ainda não foi detectada,
também está nascendo uma engenharia supersimétrica, né, através de arranjos de lasers. Então, a supersimetria ela pode ter diferentes, vamos dizer, aparições em outras áreas da física. Então, é isso que eu queria deixar. Vamos ver o que nos dizem os experimentos do LHC agora nessa fase 3. Né? Agora nós não temos mais 6 colaborações, temos 10 colaborações dentro do LHC, são 10 experimentos medindo novas partículas, medindo matéria escura, medindo física além do modelo padrão, medindo neutrinos também. Então o LHC agora na terceira fase ele se ampliou muito, ele está com 10 colaborações, e aí a supersimetria é parte, né, das questões que estão sendo buscadas pelo LHC. Então, a gente fica nesse terceiro encontro, ficamos por aqui, e ao longo desse ano, se Deus quiser, com a parceria aí do Santiago na AprendaNet, no Professor Global, nós vamos estar reportando depois novos aspectos também de modelos supersimétricos. Nós vamos estar falando de supersimetria em outras situações bastante interessantes, mais relacionadas ao problema da matéria escura. Como a supersimetria pode ajudar, pode ser, vamos dizer assim, um dispositivo de... uma espécie de um dispositivo de... uma dispensa, na verdade, não um dispositivo, uma dispensa, um repositório de partículas que sejam componentes da matéria escura. Então, como associar a supersimetria, por exemplo, à matéria escura? É uma questão que nós vamos discutir futuramente aqui também. Então, muito obrigado por hoje, Santiago. Você, então, gentilmente vai estar colocando essas 3 palestras. A primeira palestra, o primeiro encontro já está online, você já me mandou o link, e agora o encontro 2 e o encontro 3 em breve vão estar disponíveis para na semana que vem a gente está discutindo, completando o nosso ciclo de 5 palestras sobre os 10 anos, né? Celebrando os 10 anos da descoberta do bóson de Higgs. Nós já temos 4 palestras gravadas, já disponibilizadas. Vamos trazer a 5ª palestra para fechar esse ciclo de 5 palestras sobre o bóson de Higgs. Obrigado, Santiago. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.